Boa noite, gente. A sessão começou animada já, né? Com a história do princípio inteligente, né? Mas não era um princípio inteligente, era apenas resíduos de tecido, né? Tudo bem, queridos? Boa noite. Sejam bem-vindos a essa casa de caridade. Quem está aqui pela primeira vez? Olá, seja bem-vinda. Seu nome? Alessandra. Alessandra, seja muito bem-vinda, tá? A esta casa. A Casa do Caminho, como vocês sabem, é um pronto-socorro, está aberto todos os dias, conforme está ali na nossa tabela, na nossa placa. Também está na internet, os dias, os trabalhos, tá? E é um pronto-socorro com palestras de passe quase todos os dias. Só sexta-feira que é um trabalho especializado, tá? É um trabalho voltado para dependentes químicos e seus familiares. Não só dependente químico, dependente de tudo e qualquer coisa, tá? Até dependentes emocionais, né? Então, dependentes em geral. É um grupo de psicólogos, né? Mais uma ajuda psicológica e espiritual também, né? Também. Mas é um trabalho muito específico, direcionado às pessoas que realmente estão com problemas diretos, específicos nessa área de dependência, tá? Qualquer tipo de dependência. A casa também tem seus trabalhos sociais, então para quem está chegando e não sabe ainda, as casas espíritas têm o seu lado social. Nós também temos nosso departamento, atendemos aí cerca de 80 famílias, né, previamente cadastradas pelo pessoal responsável, e nós arrecadamos alimentos para esses irmãos, para essas famílias, e contamos com a colaboração, com esse trabalho, contamos com a colaboração dos frequentadores, tá? Dos trabalhadores, dos frequentadores, né? Todo mundo colabora, trazendo um pouco de alimento não perecível, que este mês nós estamos pedindo para fechar novembro, né? Nós estamos em novembro, já distribuímos outubro, novembro. Novembro nós vamos pedindo arroz, né? Leite em pó, óleo, açúcar e macarrão. Quem puder nos ajudar, tá? Só para vocês terem uma ideia, são 640 quilos de alimentos todos os meses, tá? Nós distribuímos para essas famílias, ok? Aí vocês ajudam a gente a ajudar. É assim que a gente faz, né? Caridade, né? A gente se une e ajuda. A festa de Natal também está aí. É tradicional já a Casa do Caminho, faz as festas para essas famílias que nós atendemos, tá? Nós estamos aí perto de 130 crianças, 150, não é isso? Era o que a Sandra me falou que estava perto de 150 crianças este ano, olha que bacana, né? Nós vamos ter entre crianças e familiares, vamos ter umas 300 e poucas pessoas, né? Era isso que nós estávamos calculando lá os comes e bebes. Todo mundo está convidado, vai ser lá na quadra do Acadêmico do Tucuruvi, tá? Ali na Vila Mazei. Nós vamos disponibilizar os endereços aí, quem quiser participar dessa festa está convidado, tá? Aliás, toda atividade de caridade, de assistência social da nossa casa, todos estão convidados a participar, é aberto, tá? Não precisa ter nenhuma atividade, nenhum dom especial, apenas bondade no coração, né? Disposição para trabalhar, tá? Além desse trabalho, nós temos os lanches na rua e os nossos irmãos advogados que atendem também, orientando esses mesmos nossos irmãos necessitados, né, que sempre necessitados de assistência jurídica, tem aqui com os nossos irmãos que são advogados. Tá? Não é advocacia, é apenas orientação, para que eles dão os caminhos das pedras, onde fica mais fácil, onde eles têm que conseguir assistência, beneficência, os benefícios do governo, essas coisas todas, né, que muitas vezes eles ficam perdidos, sem saber nem aonde vão. Então, está aí um trabalhinho da casa também, muito bacana, dos nossos irmãos advogados. Ok? Então, não se esqueça, dia 4 de dezembro, não é isso? Ficou marcado? Eu com data terrível. É dia 4. Dia 4 de dezembro, lá na quadra, a partir do meio-dia, nós todos estaremos lá, fazendo a grande festa das nossas crianças deste ano, ok? E está todo mundo convidado, ok? Sejam bem-vindos. Ok, vamos então fazer a nossa prece, nosso preparo? Então, meus queridos, nesses instantes, então, vamos silenciando a nossa mente, procurando um pouco de conforto mental, né, relaxando o nosso corpo físico, esquecendo os problemas, buscando o relaxamento, o maior conforto possível, para nós entrarmos em contato com as energias provenientes dos nossos irmãos espirituais, que há muito tempo já prepararam essa sala para essas tarefas da noite. E é assim, com esse pensamento de positivo, que nós vamos receber e vamos merecer receber tudo que viemos buscar, é que nós vamos colocando Jesus em nossas telas mentais. Jesus sempre vivo, seus braços abertos para nós, como que nos convidando a aquele abraço fraterno. E nós, carinhosamente, nos aproximamos de Jesus e dizemos: querido mestre, irmão maior, que alegria, Senhor,
tê-lo em nossa casa mais uma vez nesta noite. Que possamos merecer a vossa presença luminosa através dos mensageiros da paz e da luz. Senhor, através de ti, queremos agradecer a Deus nosso Pai pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui nessa casa de caridade, unindo nossos corações e nossas mentes, formando a grande corrente de amor em prol da fraternidade universal. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. E abençoa os nossos guias, nossos mentores, nossos guardiões, para que juntos possamos levar adiante nossas tarefas de redenção interior. Que a paz seja conosco e mais uma noite de trabalho. Que assim seja. E assim, para continuar o nosso preparo, hoje a palestra está a cargo da nossa querida irmã Kátia, que ela vai falar sobre... Você vai falar sobre o que, Kátia, hoje? Não te afliges? Olha que bacana, não te afliges, tá? Ah, tá bom. Isso aqui está muito cedo ainda, né? Vamos passar a partir da próxima semana. Então, com vocês a Kátia, vamos recebê-la com muito carinho, envolvê-la com muita luz, muito amor e não te afliges. Até 10 aqui. Ah, tá funcionando assim. É que o ponteiro está te chamando pouca atenção. Não, eu já perco a hora ainda com o relógio. Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos fortaleça, nos envolva, né? E que possamos refletir em conjunto. E eu ri muito quando eu vi esse tema, porque a aflição é uma coisa bem interessante para a gente pensar, né? Porque se a gente parar para pensar no que nos aflige, se a gente desencarnar agora, não tem mais aflição nenhuma. Não é verdade? A nossa lista de aflições ela é puramente ligada à vida material. Ninguém está aflito para ficar espírito puro, para deixar de ser maledicente. Tá, não está, né, Maurício? Eu comecei a pensar, eu falei assim, gente, é muito maluco isso. Porque a gente acaba se afligindo por coisas que a gente não pode resolver. Porque a gente se aflige pelo problema do outro, pelo comportamento do outro, pelo político não sei o quê, pelo governo não sei o que lá, pela conta do banco, por um monte de situações que nem sempre, claro, a conta do banco só depende de mim, né? Ele estava falando de dependente, eu lembrei que eu sou dependente de dívidas. Eu não consigo viver sem dívidas, entendeu? É uma dependência isso, né? Mas o esquema é que eu falo assim, de um modo geral, tudo aquilo que nos incomoda, nos aflige, nos tira do nosso ponto de equilíbrio, tem relação, 90% das coisas, ou com o nosso corpo físico, ou com a nossa vida material, que é quase a mesma coisa, né? Porque se a gente desencarna, não tem mais corpo físico, né? Aí as preocupações vão ser outras, tudo bem, mas as aflições vão mudar. Porque o que a gente vê, às vezes, no nosso dia a dia, são as pessoas aflitas, e a hora que a gente fala assim para elas, olha, vamos pensar um pouco sobre o seu problema, vamos encontrar um caminho. Não, mas você não sabe como é horrível o que eu estou passando. Você tenta dialogar e a pessoa ainda fala assim, não, você está me dando lição de moral. Não, você está achando que é fácil. E quando fazem com a gente esse mesmo exercício, a gente tem a mesma reação. E fica muito complexo, porque se a coisa fosse maior do que a gente pode suportar, Deus não seria justo. Começa por aí. Eu até tinha separado no telefone para mostrar para vocês, mas vai ficar muito pequenininho. É um post dos Minions, falando assim, que Deus dá os maiores problemas para quem pode carregar. Então, ele deve estar achando que eu sou o Rambo. É a resposta do Minion, entendeu? A gente tem uma outra historinha, que é aquela da cruz, não sei se vocês conhecem, do cara que está carregando a cruz, está pesado, ele vai cortando pedaço, né? E aí, quando chega no lugar que ele vai precisar da cruz para atravessar, não tem cruz. Ele não vai conseguir atravessar, né? Então, é muito legal a gente pensar que tudo isso tem relação direta com a utilidade das nossas dificuldades. Porque
nós, para evoluirmos, ainda não conseguimos fazer isso de forma suave, tranquila, pelas coisas boas e alegres. Se nós pudermos acordar pela manhã e falar assim, bom, hoje eu não tenho nada para fazer, nada para me preocupar, ninguém para me amolar, todo mundo me ama, eu estou feliz com todo mundo e eu só vou viver e fazer o bem. É bom? A gente está preparado para isso? Teria graça o dia? Porque quando a gente está sem problema, a gente arranja. E arranjar problema é facílimo, aliás, é muito fácil. É só conversar com 2 pessoas, você já arranja uns 3 ou 4 problemas, porque a gente adora resolver o problema dos outros. E aí, esse é o problema, né? A aflição aumenta, e aí a gente ainda acaba se comprometendo com o resultado. E aí é assim, se der certo, a pessoa vai achar que ela foi o máximo. Mas se der errado, a culpa é nossa. É simples assim, porque é isso que nós fazemos quando nos ajudam. A gente faz prece pedindo socorro, pedindo ajuda, aí a gente consegue ter uma ótima ideia para resolver nosso problema. A hora que o problema resolve, a gente lembra que pediu ajuda para Deus, para o anjo de guarda, agradece, ou só dá pulos de alegria, sai correndo e arranja um problema na esquina seguinte. Né? Porque a gente não lembra de agradecer e muitas das nossas aflições, elas se repetem. Os nossos problemas são todos cíclicos. Porque a gente... Eu estou falando do que acontece... É para todo mundo, literalmente. Não é para vocês. Né? Isso acontece comigo, Caetano, com o Mauri, com todo mundo. Por quê? A hora que o problema resolve, a gente faz assim, que alívio. Respira fundo, maravilha. E não para pensar que ações foram tomadas, que providências foram tomadas, que para ele se resolver, e que aprendizados têm que ser tirados dali. Enquanto a gente não fizer o ciclo completo, o problema vai voltar. Porque ele tem um objetivo básico, que é nos ajudar a evoluir. É que nós aprendamos com ele. Então, se a gente não quer fazer o aprendizado, ele vai aparecer. É como prova na escola. Enquanto você não passar de ano, né? Chega a prova, você esquece tudo, repete. Né? Assim, né? É sempre assim, para todo mundo. Né? Aí, o problema é diferente. Ele se repete porque a gente acha que passou. E aí não tem que estudar depois, percebe? O problema é assim, você resolve e depois você estuda. É ao contrário das provas usuais da escola. Porque o estudo que vem depois é da reflexão de como eu resolvi, ou de como ele foi resolvido. E que elementos encarnados, desencarnados, seres humanos, X coisas, estiveram no contexto para que aquilo se resolvesse. E na maioria das vezes a gente vai acabar descobrindo que nós fizemos pouco. Porque fizeram muito por nós. Nós somos muito mais ajudados, inclusive por aqueles que nos cercam, do que a gente imagina. Porque quem nos cerca, que nos ajuda, não são aquelas pessoas que dizem isso mesmo, fica desesperada, você está certa. Nossa, o problema é horrível. Essas, na verdade, não nos ajudam. Apesar de que é dessas que a gente gosta de bater papo. Né? Porque aí ela vai valorizar, a gente vai se sentir acolhido. Né? Você fala assim, olha, ela está dando importância para o meu problema. Quem nos ajuda de verdade são aquelas que nos ajudam a esquecer que temos problemas. Nem que seja porque nos criam outros. Não é? Porque você vai lá contar teu problema, a pessoa não quer ouvir, te fala um monte de desaforo, você se sente ouvindo um monte de desaforo, a pessoa não falou nenhum, a gente é que sente o desaforo porque não ouviu o que queria. E aí a gente descobre que essa pessoa nos ajudou muito. Porque graças a ela ter feito a gente mudar o foco de atenção, o problema se resolve. Né? Existe um ditadinho, de quando eu era adolescente, que eu não sei se ainda funciona, acho que hoje em dia não funciona mais, que para crescer um amor, você tinha que arranjar outro.
Vocês lembram disso? Quando você tinha um namorado que não dava certo, você arranja outro que... Eu falo assim, eu entendi, depois de muito tempo eu fui entender qual era o objetivo do ditado. Né? É aquela história de você viu o livro de um problema, arranja outro que tudo se resolve. Um problema sempre vai ser maior que o outro. Né? Eu estou falando tanto de problema porque a nossa preocupação é o problema, a nossa preocupação não é a solução. E isso é complicadíssimo. Porque enquanto a gente estiver focado na aflição, a gente não vai ter paz. Por isso que eu comecei falando que se nós fizermos uma lista dos nossos problemas, a maior parte, se a gente desencarnar, está resolvido. E não adianta falar, não, mas eu me preocupo, eu me aflijo por causa dos meus filhos, eu me aflijo. Esquece, a relação vai ser outra, você vai estar em outra condição e você não vai continuar não podendo resolver o problema. Porque o problema do outro é para o outro evoluir, o nosso é para nós evoluirmos. E o outro vai aprender com o nosso exemplo. Isso é mais complexo ainda. Eu lembro que eu era criança e eu tinha uma tia. Eu tive um monte de tia, porque minha mãe tem um monte de irmão. Mas uma delas, quando a gente vinha passar férias, eu morava em Jundiaí, vinha passar férias em São Paulo, e vínhamos, ela tinha 4 filhos, e nós vínhamos em mais 4 ou 5 de Jundiaí. Passar um mês, uma semana, 15 dias na casa dela. Vocês imaginam, né? Tinha as 2 primas mais velhas, que são 10 anos mais velhas que eu, e aí 8, né? 7 na mesma faixa etária e um mais novinho. Era assim o projeto. Então, você imagina, 2 meninas adolescentes cuidando de 7 crianças. Todas assim, se eu sou assim agora, vocês imaginam como eu era criança. Né? Era uma santa criança, né? Era aquilo que todo mundo chama de criança terrível, que na verdade é criança saudável. Criança que não é terrível não é saudável, não é assim? Não é? Quem tem filho, não é assim? É? Criança quieta está fazendo, tem alguma coisa acontecendo. Né? E quando a gente aprontava muito, tipo subir no telhado para empinar papagaio, né? Pipa, né? Tem outro nome, né? Aquele tempo era papagaio mesmo. Capucheta, essas coisas, quebrava a telha. E a gente subia escondido, é óbvio, né? Mas 7 fazendo alguma coisa escondido, sendo que eu tinha medo de subir no telhado. Então, eu subia até... A gente tinha que subir no tanque para daí chegar no telhado. E eu subia no tanque. E começava a chorar porque não me puxava. Eu era gorda e ninguém me puxava para o telhado. E aí eu falava assim, vocês me puxam, eu vou chorar. Né? Aquela... Ok? Chantagem básica, né? Aí eu chorava, minha tia vinha... Porque eu já falava, né, sempre falei muito alto, então, assim, meu choro, você se imagina fazendo birra, né? É uma coisa ótima. Minha tia vinha, acabava com a brincadeira de todo mundo, daí ela se punha, quando quebrava as telhas, ela se punha a chorar e ela puxava seus cabelos. Falava, meu Deus! Né? E pra gente era a maior diversão ver minha tia brava. Porque era aquela cena de filme, sabe aquela coisa de... é como você vê em novela, em filme, o pessoal joga tudo, né? Daí eu fico pensando quem vai limpar depois, né? Quebra tudo, quebra espelho, não é? A gente acaba vendo essas coisas e dando risada, achando um exagero. Mas, sem ser fisicamente, a gente faz a mesma coisa. A gente pode só não ter coragem de fazer fisicamente, mas o desespero é o mesmo. E o desespero consertava a telha? Não. Claro que não. De jeito nenhum. Né? E aí a gente vai percebendo que, se a gente presta atenção em como as coisas se processam, a gente vai tomando alguns cuidados. Não que isso nos previna das situações. Mas a gente vai vendo que a solução das coisas está diretamente ligada ao diálogo. Ou com o outro, ou com o problema. Como dialogar com o problema? Você põe ele sentadinho na cadeira, olha para ele, tira de você, se distancia e começa a ver se ele tem o tamanho de verdade que nós estamos dando. E a gente também, a hora que tira o problema da gente e põe ele sentadinho, a gente se abre a perceber as outras pessoas, se a vida delas é muito diferente da nossa. A gente vai perceber que a solidariedade, a fraternidade, o companheirismo, a troca,
pode nos ajudar muito mais do que nós imaginamos. Pode nos ajudar a resolver juntos, a nos apoiarmos juntos. E não a reclamarmos juntos como usualmente a gente faz. Né? Claro, eu tenho Facebook, eu entro no Facebook, eu vejo o Facebook, me incomoda muito ver um monte de lamúria, de lamentação e principalmente de indireta construtiva, sempre direcionada a alguém. Não é assim? Aqueles recados edificantes, não é? Quem me ama é assim mesmo. Né? Tem umas coisas assim, que você lê e fala assim, já sei. Né? Mas é sempre tudo muito. E pouca coisa realmente verdadeira de sentimento positivo. Tanto que se nós pensarmos em levantar um dia da nossa cama e pensar num dia perfeito, nós não vamos aguentar meia hora. Vamos aguentar, Caetano? É difícil. Por quê? Porque o nosso motor evolutivo é a dificuldade. Por isso nós estudamos matemática. Para aprender a resolver problemas e desenvolver raciocínio lógico. Só que a gente abomina estudar matemática, com exceção daqueles que gostam mesmo. Não é? Tem gente que gosta muito. Quem é que é engenheiro, físico? Né? Gosta, não é? Gosta mesmo. Né? Em compensação, o resto da humanidade não gosta. Ó, tem um no meio de 20. Somos o quê? Uns 25, 30, sei lá. Não sei contar assim de olhar. Né? Tem um que gosta de matemática. Né? É assim a sociedade. Aí, a gente não quer ter raciocínio lógico. A gente quer arrancar os cabelos, desesperar, gritar, chegar, jogar as coisas, pum, ponto. Mas resolvido. Resolvido nada, porque daí o problema aumenta. Você vai ter que limpar a casa, vai ter que pentear o cabelo, vai ter que... Né? Se for aplique, então vai dar um trabalho terrível, né? Vai jogar todo o dinheiro do aplique no lixo, né? Então, são coisas que... Quando a gente, tem um capítulo do Evangelho que fala muito sobre isso. Que é o 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do bem-aventurados os aflitos. E lá ele trabalha com as causas anteriores, as causas atuais, as causas, tudo que vocês podem imaginar de aflição. Mas o grande recado está no bem-aventurado. Porque, para ser bem-aventurado, nós temos que superar. O bem-aventurado não é o que reclama, é o que supera a situação. É o que aprende com a situação. Esse texto aqui que me deram como base, que eu não anotei o autor, mas é de um livro que chama Reconforto, tem uns recadinhos que eu achei bem legais, que eu vou ler aqui para vocês. Que é imprescindível para a gente resolver as nossas dificuldades, o aprendizado da serenidade e do silêncio. A gente vai muito... Não sei se aqui tem essa plaquinha, mas é normal em casa espírita ter uma plaquinha assim, silêncio. Não é essa. É aquela, o silêncio é uma prece. Não é essa. É uma plaquinha que chama assim, o silêncio é uma prece. E eu fico olhando para aquela plaquinha, desde criança, porque eu sempre frequentei centro espírita nessa encarnação, fico olhando e falo assim, isso não dá certo. Porque estar de boca fechada não significa que está com o pensamento quieto, ou que está em prece. Às vezes a pessoa falando, ela está muito mais em prece do que sozinha, quieta, recolhida. E nós sabemos disso. Né? A gente com o nosso travesseiro lá, a coisa flui num ritmo único. Né? No banho. Né? Eu, uma época, nadava e achava ótimo nadar, porque eu saía da piscina renovada, porque eu afogava tudo. Né? E aí você fica pensando como é que fica aquela água para os outros. Não, gente, é lixo mental. É lixo mental que você vai deixando no ambiente. Claro, vocês falam assim, isso é altamente desagradável de pensar, mas é assim mesmo. Um dia desses eu recebi um post, achei muito bonitinho. Até eu salvei também para usar.
é um copo d'água com uma nuvem preta cheia de raio e o texto era assim, tempestade em um copo d'água. Sabe aquela nuvem preta na tempestade? Com um monte de raio caindo assim, o copinho americano cheinho d'água, a tempestade. E é isso que a gente faz, é aquela nuvem preta que nos acompanha, e aí a gente quer que as pessoas sejam simpáticas, agradáveis. A gente chega, todo mundo já se arrepia e fala assim, uau, né? Que coisa, né? Porque a gente não desenvolve esse silêncio. Esse silêncio não é o silêncio da boca fechada, volto a repetir. É o silêncio da paz de espírito, da consciência tranquila. Eu gosto muito da mitologia grega, dos gregos lá na antiga, de 800 anos antes de Cristo. Eu acho que eles tinham algumas coisas muito interessantes, se considerarmos o desenvolvimento intelectual daquela época. Eles conseguiam explicar tudo que a ciência vem descobrindo hoje de uma forma muito poética, para alguns romântica, sem nenhum desenvolvimento intelectual. Então, quando eles explicam como o mundo surgiu, que era o caos se dividiu e criou Geia, que é a Terra, caos é o espaço universal. Se dividiu, criou Geia, Geia se divide, cria o céu e a terra, as montanhas, os rios, e por aí vai a divisão. Sem ter, até então você não tinha reprodução sexuada, era por mitose. E eu gosto muito de olhar isso, porque eu falo assim, quando a gente olha a teoria do Big Bang, você tinha uma massa compacta que se divide e gera os mundos. Do Sol se divide e gera a Terra. Ou seja, não tem reprodução. Tem cisão, tem ruptura. Então eles já explicavam do jeito que eles podiam. Claro, a gente está falando 3.000 anos atrás. Os caras conseguiram explicar, né? E eles falam, às vezes, o homem grego daquela época, ele tinha um padrão moral que eles trabalhavam com o que era certo. Agora, o que era certo para eles era bem interessante, porque o código moral não era rígido. Os deuses matavam, se vingavam, e o homem é a mesma coisa, era certo. O certo estava no quê? Se a pessoa merecia, valia. A gente desenvolveu um código moral do pecado, e aquele homem não tinha consciência pesada, porque tudo, se era certo, era certo. A gente foi se desenvolvendo intelectualmente, e claro que isso... Não estou fazendo uma crítica. Esse desenvolvimento moral vai nos levar a conhecer o bem e o mal. Aquele homem não conhecia isso. É exatamente o desenvolvimento intelectual que vai nos levando a poder dimensionar as coisas. Mas nós estamos criando uma coisa muito pesada que chama peso de consciência. E quem tem consciência pesada não consegue ter silêncio. E não consegue. Tenta fazer meditação quando você está irritado. Eu falo assim, tenta fazer prece quando está irritado. Não, primeiro você muda o teu padrão, depois você faz a prece. Porque senão a gente vai ficar vibrando numa faixa tão baixa, pedindo ajuda numa faixa tão baixa, que a gente pode conseguir ajuda para continuar naquela faixa baixa. E o nosso papel é aquietar para poder conseguir a ajuda num outro padrão muito mais elevado. Por isso que eu falo do distanciamento. Porque o distanciamento é o distanciamento do silêncio e da serenidade. Eu vou ter que ter tranquilidade, respirar fundo, beber água, cada um tem que descobrir, cada um tem a sua receita, o seu gatilho, a sua chavinha, né? A palavra gatilho é horrível, mas é o gatilho da chavinha mesmo, né? Interruptor, para você poder se distanciar da situação e poder respirar fundo e falar assim, serenidade, silêncio e solução. Então ele fala aqui da serenidade, do silêncio, e daí ele fala mais. Nos reajustarmos com calma. Calma. Você está irritadíssimo. E eu tenho algumas frases horríveis, porque eu sou terrível mesmo. Às vezes eu começo a me irritar com o atendimento de alguma coisa, o pessoal fala assim, calma, a senhora está nervosa. Eu falo, não sou nervosa, porque nervoso é doença e quem é doente toma remédio. Eu ainda não estou nervosa. Não, claro que eu já estou bufando. Eu não estou nervosa, eu estou irada. É completamente diferente de estar nervoso. São coisas diferentes.
Né? Não é nervoso, não é doença. Você tem que tomar remédio. Né? Agora, ira é muito pior do que estar nervoso. É muito pior você ficar irado do que você, não é, meu senhor? Né? Do que você ficar nervoso. Nervoso é fácil. É fácil de se acalmar. Nervoso você se acalma com um copo d'água, com respirar fundo. Agora, ira não é bem assim. E aí a gente percebe que calma é essa também. A gente volta, tudo a gente vai dar volta e vai cair no mesmo ponto. É a consciência tranquila. É a certeza de estar fazendo o certo. É a certeza de estar fazendo o que precisa ser feito. O grande problema é que o que precisa ser feito não é o que nós gostaríamos de fazer. A gente vive dicotomias, oposições muito complexas, que, na verdade, poderia ser tudo muito simples. Mas aí a gente não evoluiria intelectualmente. Porque 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 é 2, está tudo resolvido. Nós temos que aprender 1 mais 1 é 2, a equação do segundo grau, a raiz cúbica, não é? Matriz determinante, o que mais que tem depois disso? Tem um monte de coisa, né? Eu esqueci, tem uma coisa que engenheiro usa muito, que agora eu não lembro como é que... Cálculo, não sei o que, né? Tem... Cálculo diferencial. Então, e vai, né? Você vai ter que aprender. Eu não aprendi, vocês já perceberam que eu não aprendi, né? Ele aprendeu, então ele com certeza... E aí a gente aprende que às vezes sentar com alguém que aprendeu matemática pode nos ajudar a desenhar, ou que fez, ou que trabalha com análise de sistemas. Eu estou falando dessas coisas que mexem com fluxo de processo. Estou me fazendo clara? Você tem que desenhar o fluxo do processo do teu problema. Aonde ele começou? Porque a gente, de um modo geral, quer resolver a consequência. Você quer ficar livre. Você não quer resolver a causa. Porque resolver a causa é fazer o que não nos agrada. Porque a causa está no nosso comportamento automatizado em coisas que a gente tem que vencer. Senão não vai evoluir. Ou seja, são âncoras que nos aprisionam. Por isso precisa da serenidade, da calma. Né? Tem mais coisa aqui. Então ele fala assim, ó, ante a convulsão do verbo, cala-te e espera. Vocês vão falar, o cara é terrível, mas é mesmo. Ante a violência, emudece-te e aguarda a passagem das horas. Com tudo que nós estamos vivendo no Brasil nos últimos anos. Lava Jato estava fazendo 3 anos. Tá fácil? A gente se cala? A gente consegue se calar? Não. A gente já zapeia para todo mundo, já põe no Face, já xinga um, já xinga o outro, já liga para um monte... Ou seja, a gente vai pondo lenha na fogueira. O que tem que acontecer, vai acontecer. O duro é que a hora que a gente põe lenha na fogueira, a gente está dando força para quem a gente quer ver penalizado. Porque a gente baixa o nosso padrão, é o que eu falei da ira. Eu saio do silêncio, eu saio da serenidade, e com isso eu penalizo o meu corpo físico. Dá taquicardia, dá dor de estômago, dá dor de cabeça. Ou seja, de novo, serenidade, calma, né? Ante o movimento inesperado das intenções menos dignas ou do ataque indébito, cala ainda e conta com o tempo. Os zen budistas têm um ditado que diz o seguinte, no final tudo vai dar certo. Se não deu certo, é porque não chegou o final. Eu gosto de trazer esse conceito para nós espíritas e colocar a seguinte forma, no final todos seremos espíritos perfeitos. Nós só estamos a caminho. E nesse caminho, os aprendizados precisam ser feitos. E nós precisamos aprender, através desse fortalecimento, da parceria, do contato com as pessoas, através de conversas no bem, pelo menos de conversas em soluções.
nos fortalecermos para podermos evoluir mais rápido. Porque a lei divina é a lei do progresso. Entre além do amor, o progresso é a base, não há amor sem progresso. Nós precisamos progredir. E se a gente favorece o processo, a coisa fica mais tranquila. A gente não vai precisar ficar cortando a cruz no meio do caminho para a hora que tiver que atravessar o rio, o desfiladeiro, sei lá, não ter uma cruz, porque eu dei fim dela pelo caminho, porque eu não aguentava mais. A gente tem todo um... Nós estamos hoje numa condição intelectual e moral, nós aqui, né? Pessoas que, como nós, estão voltadas ao equacionamento das suas inquietações, que estão buscando serenidade, estão buscando paz, estão buscando silêncio. É muita gente buscando isso. A gente só precisa saber que juntos, além de termos mais força, nós vamos ser as pessoas como todos os habitantes da Terra, né? Estão no seu ápice do desenvolvimento, todos. Qualquer um está na melhor fase que já teve como progresso. Mas se nós estamos focados na serenidade, na paz, na calma, na harmonia, nós estamos podemos nos situar alguns graus acima para poder não só termos de verdade, fortalecermos a nossa serenidade em comunhão com aqueles que também buscam a mesma coisa, como poder ajudar a sociedade a mudar o seu padrão. É que nós, usualmente, ligamos o automático. E a hora que todo mundo fala mal, a gente sai falando mal junto. Aí depois você se arrepende, respira fundo, fala assim, agora deixa eu fazer uma prece, uma vibração para tentar, né, me equacionar com o universo. Já que eu joguei um monte, né, de pensamento negativo, agora eu jogo um monte. Né? A gente acaba fazendo essa conta, porque eu também me pego, vocês acham que não, né? É óbvio que sim. Mas a gente tem que começar a perceber cada vez mais rápido que nós estamos saindo da serenidade. Aqueles gregos lá atrás tinham também uma frase que, além do conhece-te a ti mesmo, né, mas não é dessa que eu quero falar, é uma que falava assim, nada em demasia. Ou seja, eles já estavam focados na busca do equilíbrio. É interessante a gente perceber, quando a gente estuda a história da humanidade, que ao longo de todos os tempos e de todas as culturas, o homem sempre buscou a mesma coisa. É saber de onde vem, para onde vai, quem é e como ter paz, harmonia. A busca é a mesma. Por que nós ainda não encontramos? Por uma questão de foco. A gente não está focado em ser bem-aventurado. A gente está focado em se identificar com o outro e em acreditar que quem é feliz não é possível. Porque, infelizmente, no nosso processo evolutivo, foi dito muito, distorcidamente, que aqui ninguém vai ser feliz. Claro, Jesus disse que a felicidade não é desse mundo, mas ele fala da felicidade do espírito bom, do espírito puro. Nós já podemos ter alguma felicidade, nós já temos evolução. A felicidade não chega de uma hora para outra na vida das pessoas. Ela diz, olha, a partir de agora você é feliz. Não. Até para eu poder desenvolver a felicidade em mim, eu tenho que ir aprendendo o que é felicidade. Tudo é muito gradativo. E aí a gente percebe que 3, 5, 10 mil anos na história da humanidade é nada se nós considerarmos a idade do planeta, a idade da vida na Terra, a idade do homem, do surgimento do homem na Terra. 10 mil anos é uma piscadinha. E se nós olharmos para a condição de que nós somos espíritos imortais, ganha outras cores ainda. Porque nós temos todo o tempo do mundo. O grande problema, muitas vezes, é que, em função disso, nós espíritas falamos assim, deixa para a próxima. E aí, não só eu não resolvo, como eu passo uma vida aflita,
já carregando a aflição da próxima. E com certeza, por essa lógica, as nossas aflições de hoje, nós estamos carregando há muitas encarnações, porque nós estamos empurrando com a barriga. Por isso que eu acho, olha, aí já é uma piada mesmo, que a humanidade está tendo um problema altíssimo de pressão alta e obesidade. De tanto carregar para a próxima, empurrar com a barriga, está ficando, né? A barriga cresce, vocês sabem que a barriga depois que cresce não sabe mais, né? Porque é verdade, gente, a nossa vida está ficando muito complicada por escolhas nossas. Então, vamos lembrar sempre de Jesus, que ele dá alguns recados muito importantes para nós, que todos nós já sabemos. Mas é sempre bom lembrar. E é sempre bom lembrar na hora que acha que vai perder a serenidade. Né? Que é o seguinte. A cada dia basta o seu mal. O mal de hoje eu não posso levar para amanhã. Quer dizer, poder eu posso, mas não é recomendável. Porque ele vai se juntar a outros males. Todo dia nós vamos ter algum problema. Problema não resolvido vai somar. Quando ele manda os apóstolos sair para pregar, os 70, é o discurso dos 70. Quem se interessar, vai lá no Novo Testamento, ou vai no Dr. Google, né? Põe lá, né? No Deus Google, funciona hiper bem, né? Depois o povo diz que é monoteísta, né? O Google tem todas as respostas, né? Você não fala com Deus, mas fala com o Google. Você põe lá o discurso dos 70. Então ele fala assim, olha, vocês vão sair para pregar de 2 em 2. Vocês vão pregar, vocês vão chegar nas cidades e vão procurar acolhida nas casas. Se vocês não forem bem recebidos na cidade que vocês chegarem, não levem dela nem o pó da sandália. Isso é lindo, não é? Pode, sem problema, não pode começar a tirar o sapato e bater na porta, tá? Deixa o pó. Se você quiser deixar literalmente, deixe. Porque, às vezes, o ato exterior, por mais que a gente não deva cultuar coisas exteriores, a atitude de você tirar o sapato e bater pode te remeter a algumas coisas e você realmente consiga se ver livre. Nós temos que começar a descobrir os caminhos para resolver tudo isso e pôr em prática aquilo que nós já sabemos. Né? Tem uma outra. Né? Cuidai do corpo e do espírito. Ora, se eu estou inquieta, meu corpo está bem cuidado? Se eu estou empurrando para amanhã, eu estou tranquila, serena, sem adrenalina, hiper zen, silenciosa. Óbvio que não. Né? Não vou dormir. Ah, não, mas eu tomo um remedinho. Cuidado. Né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente não quer nem dar a César. Né? Dar a Deus numa barganha ótima. Assim, olha, se o senhor me tirar dessa situação, eu prometo, né, que... A gente fala muito para os de guarda, não, se depois do que eu aprontei hoje nada acontecer, eu prometo que eu não faço mais. Dura 6 meses, assim, a promessa, aí a gente esquece e apronta de novo. Né? É dar o valor para as coisas, porque aqui é dar o valor para as coisas que elas merecem. E o que merece valor na nossa existência? O que merece valor na nossa existência? Nada? O que merece valor? O processo evolutivo? O aprendizado? O que merece valor somos nós como espíritos imortais evoluindo. É isso que merece valor. Né? E amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar como Jesus nos amou é amar incondicionalmente. É na hora que quiserem apedrejar a mulher adúltera, a gente olhar para todo mundo, escrever na areia como ele escreveu, que ele escreve uma referência ao Antigo Testamento, que fala sobre os velhos terem errado mais. Por isso que os velhos saem primeiro, né? Porque a passagem diz isso. Jesus escreve na areia, ninguém sabe o quê, e aquele povo vai saindo, primeiro os mais velhos.
Porque Jesus escreve, eu acho que é Ezequiel, agora eu não lembro a referência, é um versículo que diz que os mais velhos erraram mais. Então, eles têm mais o que resolver. Então, saem os mais velhos primeiros. E já aí Jesus olha para a mulher adúltera e fala para ela, se ninguém te condenou, não sou eu que vou te condenar. Ele diz também para a gente que com a medida que nós medirmos, seremos medidos. Vamos julgar menos, para sermos mais serenos. Vamos tolerar mais o processo evolutivo do outro, porque nós precisamos de muita tolerância com o nosso. Mas vamos principalmente nos amar, sabendo que nos amando não há aflição que tire o nosso equilíbrio, porque nós estaremos próximos à fonte de onde emana todo o amor, que é a fonte que nos criou, que é Deus. E aí a gente vai começar a descobrir que o problema pode existir, que a aflição pode existir, mas ela só vai me pertencer se eu assumi-la para mim. Eu sou o responsável por equacioná-la, mas eu posso não me afligir. Tem uma frase muito legal que é assim, o sofrimento é obrigatório, mas a dor é opcional. Ou seja, o problema vai existir, se nós vamos sofrer por ele, é escolha. Vamos começar a fazer escolhas mais sensatas, mais tranquilas, mais evolutivas, para que a gente possa aproveitar melhor as pessoas legais e focadas no bem que existe nesse mundo, porque elas é que vão nos ajudar a sairmos da condição que estamos. Obrigada, beijo, bom Natal. Acho que eu não venho mais esse ano, então bom Natal. Está dispensada ainda. Vamos agora, rapidamente, alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário para a Kátia, por favor, fique à vontade, tá? Vocês estão em casa. Alguém? Então tá, então você pode dar seu Feliz Natal, então. Só quero deixar bem claro o seguinte, gente. Tudo isso que eu falei, eu não estou dizendo que é fácil. Mas eu estou dizendo que exige atenção. Tá? É só isso. Vamos estar atento. Né? Não é, Mauri? Com atenção fica mais fácil. Vamos sair do automático. É só isso. Tá? E já que estamos chegando no final de ano, vamos começar a pensar num novo ano de verdade, na nossa evolução individual. Que nós possamos, com tudo que está acontecendo no mundo, aprendermos com tudo isso. Porque isso tudo que está acontecendo é para que nós aprendamos, senão a gente não estaria encarnado nessa época. Nada é inútil, nada está sendo desperdiçado. Não vamos desperdiçar grandes oportunidades evolutivas que estão se nos apresentando. Com a certeza de que temos todo o auxílio para resolver. Se não no âmbito global, nada vai ser resolvido no âmbito externo se eu não resolver no interno. E é aqui que nós vamos ter que começar a resolver. É esse o convite do texto, é o convite de Jesus para nós, quando ele fala de bem-aventurados os aflitos. Sejamos bem-aventurados. Conquistemos a bem-aventurança num trabalho de atenção, de foco e, principalmente, de persistência. Beijo, obrigada. Obrigado, Kátia. Realmente, muito material para a gente meditar e pensar, não é isso? Bom, e é para isso que serve essas reuniões, gente, para a gente meditar, tá? Nós não estamos doutrinando, nós estamos meditando, estamos discutindo problemas pertinentes à nossa condição de espíritos imortais, ok? Muito bem. Então agora nós vamos fazer as vibrações da noite. Para tanto, nós vamos recolhendo novamente o nosso pensamento, né? Muita coisa está fervilhando na nossa cabeça. Mas agora vamos colocar naquela condição de acalmar um pouco o pensamento e fazer as nossas vibrações, focar nas nossas vibrações. Novamente Jesus em nossa tela mental. Jesus sempre vivo, viu, queridos? Vivos, sorrindo para nós, aquele sorriso fantástico, aquele olhar maravilhoso de Jesus, que sempre nos acolhia. E é com Jesus que nós vamos vibrando em favor de todos os nossos irmãos e humanidade, por todos os povos, por todas as nações, principalmente por aquelas que passam e sofrem guerras e conflitos fratricidas, meu Pai. Vamos incluir o nosso Brasil, a nossa pátria querida, e pedir que Ismael, esse anjo bom,
abra suas asas luminosas sobre nossa nação, sobre o nosso povo, sobre o nosso governo, para que sejamos exemplo de solidariedade para todos os nossos irmãos em humanidade. Não vamos nos esquecer dos nossos irmãos que sofrem, passam por provas e expiações acerbas, onde quer que se encontrem, que eles sejam amparados e agraciados pelos propósitos de Jesus e de Deus que atuam em nosso planeta, em favor da nossa humanidade. Vamos pedir pelos nossos inimigos, vibrar paz, harmonia para os nossos inimigos, rogando ao Pai que nos dê uma oportunidade de nos entendermos como irmãos que somos, mas também vamos pedir pelos inimigos a paz, aqueles que tentam frear o progresso do Evangelho de Jesus no seio desta humanidade. Vamos também vibrar pelos nossos amigos, por todos os nossos amigos, que são tantos que nos ajudam, né? Muitos deles nem conhecemos, mas muitos conhecemos, estão conosco, caminhando conosco. Vibremos por todos os nossos amigos, pelos nossos parentes, que estão mais próximos ainda, os mais próximos, os mais distantes, aqueles que já retornaram à pátria espiritual, para que todos recebam o nosso abraço fraterno em Jesus. Né? Pensamos pelos nossos lares, que são um cantinho nosso, que nós construímos nesse plano, para nos harmonizar. Então, vibremos pelo nosso lar, levemos Jesus para dentro do nosso lar, e vibramos por todos aqueles que lá estão. Muita luz, muita paz, saúde e harmonia. Vibramos pela essa casa de caridade, que nos oferece essa oportunidade de nos reunirmos e meditar sobre as coisas do Espírito, e evoluir e aprender. E por fim, pedimos por nós mesmos, para que possamos nos fortalecer na fé e na esperança em dias melhores, sem perder de vista que somos responsáveis pelo nosso destino. E rogamos o amparo de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre e dos irmãos que nos assistem, hoje e sempre, que assim seja. E assim, queridos, alegres e felizes, por tudo que nós recebemos nessa noite, agradecemos ao Pai, que é amor e que é bondade, agradecemos a Jesus, que é o nosso irmão maior, que não nos abandona nunca, está sempre conosco, agradecemos os nossos guias, os nossos mentores e os nossos guardiões. E a toda a cúpula protetora dessa casa que nos fortalece e nos ampara. Graças a Deus, e que possamos ter uma boa semana, fortalecidos e amparados nas energias superiores da vida. Que assim seja. Graças a Deus. E agora vamos aguardar pacientemente, silenciosamente, o início dos passes. Tá? Nós vamos completar todo o trabalho